Bom, gente, estamos aqui mais para uma aula. Hoje vai ser o capítulo 6, Oceania. Então, a gente vai estudar esse continente, esse novíssimo continente, que pega a Austrália e diversas ilhas, formando a Oceania. A Oceania está localizada no hemisfério sul, entre os oceanos Índicos e o Oceano Pacífico. É uma formação de grande que separa o continente da Europa e a Oceania, colonizada no século XVIII. É muito nova, ela é muito nova mesmo. Então, nós temos um novo mundo que era chamado América, então ela foi chamada de Novíssimo Mundo. Nós vamos chegar lá, o tipo de colonização que eles tiveram, a influência, onde ela pertence, quais são os países, vamos estudar passo a passo, quais são os países desenvolvidos nessa região de primeiro mundo e os outros países que estão em desenvolvimento. Então, para a gente começar, nós temos que, pelo mapa, para a gente saber o que é o continente da Oceania. É a Austrália, que é o maior país, e uma série de ilhas, Nova Zelândia, Nova Guiné, Papua e uma infinidade de pequenas ilhas formando um continente só, certo? Então, nesse processo aqui, nós vamos voltar lá na colonização. Eu coloquei aqui, fiz uma frase para ficar bem legal. Novíssimo mundo. O novo mundo seria a América, como é conhecido quanto de ilhas junto à Austrália, forma a Oceania, a maior concentração de ilhas do planeta. Então, todo esse processo, aqui nesse mapa, a gente vai estudar. Então, nós temos a Austrália, dentro da Austrália, o país da Austrália. Porém, todas esse conjunto de ilhas são formadas pela Melanésia, Micronésia e Polinésia. Então, essas séries de ilhas que formam todo o continente da Oceania. A gente vai, vamos fazer o seguinte, vamos puxar na história como que surgiu esse novíssimo continente. Falei com vocês que ele foi colonizado a partir do século XVIII, certo? Principalmente pelos os ingleses. Aí você fala, mas o professor, os ingleses saíram lá da Europa e veio achar cá na Oceania? Foi. Nesse processo aí, foi o processo, nessa época do século XVIII, eles perderam o Canadá e os Estados Unidos, onde tiveram as suas independências. Então, essa perda das colônias da América, que eram os Estados Unidos e o Canadá, os ingleses tinham que achar outras colônias para suprir as suas necessidades. Nesse meio tempo, o capitão, ele tem até o nome dele aqui, James Cook, o nome dele, capitão James Cook, ele descobriu esse conjunto de ilhas justamente com a Austrália. Então, eles falam o inglês, certo? Igual no Canadá e nos Estados Unidos. Então, eu coloquei aqui assim, a maior parte da Oceania, ela fala o inglês, certo? Ah, mas por que não é toda? Porque nós temos aqui, já tinha pessoas que moravam aqui. Então nós temos o dialeto na Nova Zelândia, nós temos dialeto na Nova Guiné, nas Ilhas Salomão, certo?
em Tonga, certo? Na Polinésia, na Micronésia e na Melanésia. Já existiam populações aqui, que eram os aborígenes, os nativos dessa região. Então, eles têm o idioma inglês, porém também têm os seus dialetos, certo? Tem os seus dialetos. Igual aqui nessa parte aqui, ó. A maior parte da Oceania está situada sob a placa tectônica indo-australiana, que se estende no sentido noroeste-sudeste da Índia à Nova Zelândia. Então, ela pertence na placa tectônica, ela faz parte dessa placa, que vai da Índia até a Nova Zelândia. Então, pega a Nova Zelândia, pega a Austrália e pega todo o sul da Índia. Outra parte se espalha sobre placas tectônicas do Pacífico, onde um incessante vulcanismo faz algumas ilhas brotarem do fundo do mar e ao mesmo tempo que acarreta o afundamento de outras. Então, nós temos essas duas grandes porções de terra, que é a Nova Zelândia e a Austrália, porém diversas outras ilhas vulcânicas pertencentes a essa região. Como eu falei para vocês, olha aqui para vocês no processo de colonização, pois em contato com culturas diferentes do modo de vida de boa parte da população aborígene, foram alterados a partir do contato com o modo de vida dos ingleses, que ocuparam o país. Então, esses aborígenes, eles estavam na Nova Zelândia, tinha gente deles também na Austrália, e diversas outras ilhas já tinha população. Então, esse processo de industrialização da Austrália teve choque com essas populações que já estavam lá, certo? Olha o processo que eu falei com vocês lá quando vocês estudaram a América, de colonização e povoamento. Então, o processo que a Inglaterra exerceu também na Austrália foi o mesmo processo de povoamento, igual eu coloquei aqui. Ó. A colonização da Oceania desenvolveu de modo lento e pouco homogêneo. Era muito distante, né, para chegar lá. No fim do século XVIII, com a perda dos domínios na América do Norte, que eu falei com vocês, a independência dos Estados Unidos e a independência do Canadá, o Reino Unido voltou suas atenções para essa parte da Terra. Eu falei com vocês, o capitão James Cook, navegador e cartógrafo inglês, foi o primeiro a mapear a Terra Nova, antes de fazer suas viagens pelo Oceano Pacífico. Então, o James Cook que descobriu a Austrália, Nova Zelândia, a Oceania como um todo, né? Ele era um inglês e era cartógrafo. Ele trabalhava para o governo inglês, onde na perda dos países Estados Unidos e o Canadá, eles passaram as atenções para essa parte da Terra. Aqui nós temos uma infinidade de recursos naturais que tem na Austrália. Não só na Austrália, a gente vai estudar a Oceania de duas partes. Em duas partes. Primeira parte dela, nós vamos estudar só o geral, que são, igual eu estou falando para vocês, localização, onde é que ela fica, tal. Porém, na próxima aula, a gente vai estudar detalhadamente a Austrália, nós vamos estudar tudo da Austrália, relevo, clima, vegetação, nós vamos estudar a Nova Zelândia, né, que são as maiores ilhas, né? O porquê que a Nova Zelândia e a Austrália são desenvolvidos e o resto do continente está em desenvolvimento, né? O tipo de colonização que teve nos dois, de povoamento, e o porquê que essas pequenas ilhas não teve a mesma influência que teve na Austrália e tanto na Nova Zelândia,
Por isso que esses dois países são desenvolvidos, os outros estão em desenvolvimento, certo? E a parte litorânea delas, a influência do oceano para eles, porque na verdade são ilhas, né? Formado por ilhas. A maior ilha é a Austrália. E tem a Nova Zelândia, que também é ilha, a Nova Guiné, e a pequena país da Micronésia, da Polinésia e da Melanésia, que formam todo o conjunto da Oceania. Então eu coloquei aqui, vocês vão até, daqui a pouco vocês vão rir um pouco, o desenho que eu coloquei aqui. A Grande Barreira de Coral, na Austrália, é a maior recife de corais do mundo. Ela tem uma extensão de 2.300 km e é composta por cerca de 2.900 recifes, 600 ilhas, 300 atóis de coral. Os recifes abrigam uma enorme variedade de animais, são o maior organismo vivo do mundo. Então, essa barreira de coral que tem lá na Austrália é a maior organismo vivo do mundo. Porém, toda essa diversidade está ameaçada por extinção, pela poluição e o aquecimento das águas. Aí que vem elas. Vocês vão lembrar desse slide aqui, vocês vão lembrar na hora desse desenho aqui. Coloquei aqui Procurando Nemo, porque o Procurando Nemo, eles passam a vida dele todinha nessa barreira de coral. De tão importante que foi feito um desenho em cima dessa barreira de coral. Porém, o coral é um organismo vivo. Com a poluição e o aquecimento da Terra, eles estão morrendo. Então, ele é um ecossistema. Por isso que eu falei com vocês que a gente tem que estudar separadamente. Essa primeira aula, com a Oceania parte 1, ela é, porém, só para a gente caracterizar o continente. Depois, na próxima aula, nós vamos estudar sobre a Austrália, Nova Zelândia, e assim vai, ver todos os recursos minerais, hidrografia, vegetação, tudo separadamente. Mas essa parte aqui, eu até fiz um resumo dessa parte, certo? Eu coloquei aí para vocês. Esse resumo, ele está seguindo fielmente o que o livro está passando aqui para vocês, certo? Então, tudo que eu vim falando para vocês aqui, esse resumo aqui, eu queria que vocês colocassem esse resumo no caderno de vocês, colassem lá, certo? Porque isso aqui é como se fosse a minha aula que eu ia passar no quadro para vocês, certo? Colocando cada detalhe, o que era dos slides, a parte do descobrimento, a história do continente, certo? Por que ele teve qual foi o tipo de colonização, tipo de moradia, desenvolvimento de cada parte do continente, certo? E as suas características. Porém, eu queria que vocês estudassem esse texto, lesse o capítulo, certo? Esse capítulo 6, e à medida que a gente for fazendo, os exercícios que eu passei para vocês, fizesse os exercícios, certo? Não só os exercícios que eu passei, mas também essas atividades que envolvem o livro texto, o livro didático de vocês, que nesse processo agora nós vamos fazer as correções desses exercícios. Vou falar na próxima aula, tem que fazer exercício que na próxima aula eu vou cobrar de vocês. Vamos corrigir o exercício aqui na hora, cada pergunta, e a gente vai respondendo. Falou? Um grande abraço para vocês.